Quarta-feira é dia da coluna do pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati, e hoje a análise, né, professora, sobre a variação dos preços das commodities. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Simone. Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Agora, Maravilha. Então, é exatamente isso, né? Então, a gente está observando bastante volatilidade nos mercados financeiros. Naturalmente, isso também respinga nas commodities, respinga na nossa moeda, no real. E aí surgiu uma questão interessante, que era, puxa vida, se a gente está vendo as commodities, né, a nossa taxa de câmbio subindo, por que que os preços dessas commodities em reais eles caíram? O que que aconteceu? Normalmente não é sobe, o dólar fica mais caro e o preço das commodities em reais não teriam que subir também? Pois é, gente, o que nós temos por trás dessa dinâmica? Na composição do preço em reais, nós vamos ter tanto a nossa taxa de câmbio, que vai fazer a conversão de um preço que está em dólar, e que preço é esse que está em dólar? É justamente a cotação das commodities na sua principal praça de referência. E o que acontece quando a gente olha para fora, quando a gente olha para as cotações dessas commodities nas suas principais praças de referência? De fato, se a gente for pegar aqui um intervalo de tempo não muito longo, uma semana que seja, no momento em que a gente está conversando, o milho, por exemplo, acumula uma queda de 4,4%, o trigo de uma queda de 10,6%, o algodão uma queda expressiva de 17,7% e a soja uma queda de 4,6%. Naturalmente, isso pode mudar de uma hora para outra. Mas o que tem por trás dessa contração? A princípio, até o momento, não é nenhuma variável associada aos fundamentos, mas variáveis associadas à conjuntura macroeconômica. então, professor, houve alterações aí nos fundamentos de todas essas commodities simultaneamente nessa última semana? Pois é, então, e esse é o ponto. Não faz muito sentido a gente imaginar, olha, todos esses mercados, fundamentos de oferta e demanda, sentir algum choque generalizado que gerou todas essas cotações. Não é isso. Ok, de uma maneira alguém até pode dizer, olha, mas vai terminar lá, sem dúvida alguma. Por isso que isso é chamado de fundamentos, porque eles são fundamentais no processo de formação dos preços dessas commodities. Mas o que que nós temos por trás disso? É muito mais a conjuntura macro. E aí acho que tem três aspectos que é importante a gente levar para o público. De um lado, a gente já conversou isso na semana passada, mas vale a pena a gente reforçar. Os bancos centrais estão sendo fortemente pressionados para elevar suas taxas de juros. Por que isso? Ora, porque o mundo está passando por um processo inflacionário que nas economias avançadas, gente, é um evento, vamos dizer assim, inédito para algumas gerações. Por exemplo, essa semana saiu a inflação do Reino Unido, uma inflação que bateu 9,1%. Gente, 9,1% é uma inflação alta até mesmo para nós, para padrões de economia emergente. E a maior inflação do Reino Unido desde o início dos anos 80, algo bem semelhante que a gente tem observado nos Estados Unidos. Toda essa pressão para elevar a taxa de juros implica o quê? Olha, título público dessas economias, eles vão ficar mais atraentes, eles vão dar maior retorno. Resultado disso, então imagina o investidor, por que que ele vai ficar num ativo que tem maior risco, que tem menor liquidez, que tem maior volatilidade, quando ele tem um ativo de risco menor que agora está oferecendo um retorno maior. Então a gente vê uma migração de recursos de commodities, mas não apenas de commodities, de ativos de economias emergentes, de ações, migrando para o universo da renda fixa, migrando para títulos de dívida soberana, títulos públicos. Naturalmente, essa saída de capital reduz as cotações nos mercados de futuros para as nossas commodities de referência. Mas não é apenas isso. Vamos pensar do outro lado, vamos descer agora para o lado real da economia. Puxa vida, se a taxa de juros for subir e tem que subir para desaquecer a economia, para segurar essa inflação, opa, vai desaquecer a economia. Aliás,
A gente ouve rumores de que a expectativa de que possamos ter uma recessão, inclusive nos Estados Unidos, tem sido cada vez maior, especialmente lá em 2023. Só que um mundo que cresce menos, que tem uma importante economia como os Estados Unidos em recessão, é um mundo que vai demandar menos commodities. Felizmente, para nós que estamos operando no agro, que a demanda é mais inelástica, que a demanda sente menos essas flutuações, a demanda por alimentos permanece, economia crescendo mais ou crescendo menos, a gente sente esses impactos de uma maneira menos intensa. Mas, por exemplo, o preço de commodities minerais e metálicas caíram fortemente ao longo dos últimos 15 dias, especial destaque ao longo da última semana. Mais do que isso, nós vimos até mesmo o petróleo saindo daquele patamar de $120 e essa semana operando em algo próximo de 105, 106 dólares, embora parte disso tenha voltado já no momento em que a gente conversa. Mas o que isso significa? Ora, um mundo que vai crescer menos é um mundo que demanda menos commodities. Para nós aqui no Brasil, de um lado, pensando do lado do agro, uma notícia não é tão complicada porque os fundamentos são muito sólidos. A gente vai iniciar a safra 22-23 e devemos encerrar a safra 22-23 com estoques em níveis muito baixos. Isso vale para soja, isso vale para milho, isso vale para trigo, isso se a gente não tiver nenhuma quebra de safra de maneira substantiva. Por exemplo, os números do USDA a respeito de milho ainda não estão trazendo integralmente, seja o atraso do plantio, seja, por exemplo, alguma questão climática por lá, como essas ondas de calor. Então, tem muito fundamento sustentando esse preço, o que leva a que, em dólares, a queda nas cotações de commodities agrícolas tende a ser menor, mesmo que o mundo cresça menos. Além disso, quando a gente olha para Brasil em reais, a nossa moeda tende a se desvalorizar, o que tende a atenuar a queda das commodities lá fora, quando a gente transforma isso em reais. Em outras palavras, gente, mesmo que a nossa taxa de câmbio suba, isso não necessariamente vai se transmitir integralmente no preço em reais das nossas commodities. Por quê? Porque parte desse movimento também é explicado por uma redução dessas cotações nos mercados internacionais, seja porque a taxa de juros das principais economias está subindo com perspectiva de subir ainda mais, seja porque, com essa subida, o mundo, infelizmente, deverá crescer menos. Professor, o senhor estava falando nessa fuga aí dos investidores, não adianta, né? É o impacto nas cotações das commodities, né? Exato. E aqui no caso brasileiro, embora não seja pelos motivos ideais, toda essa turbulência política que a gente tem observado, por exemplo, em torno da política de preço da Petrobras, ou indo mais além, uma ameaça a gente derrubar as leis das estatais, isso aumenta a percepção de risco com relação à economia brasileira. Ora, se a economia brasileira fica um ambiente mais arriscado, mais incerto, menos favorável para o ambiente de negócios, os nossos ativos vão perder valor. Imagine um investidor que está olhando essa situação e fala, peraí, o ativo dessa economia vai valer menos lá na frente? Então não faz sentido eu segurar esse ativo agora, deixa eu já vender antes que ele perca valor. Só que não é o único investidor que vai ter essa leitura. É um conjunto grande do mercado que está fazendo essa leitura. Resultado disso, como ninguém quer ser o último a vender esse papel, a gente já está observando uma saída de investidores em dólares da nossa economia. Isso faz com que o nosso real, a nossa moeda desvalorize. Se por um lado esse não é, vamos dizer assim, um bom motivo para ter saída de dólar, por outro lado, independente do motivo, isso atenua a queda das cotações em reais, isso atenua a queda em reais das cotações que a gente tem observado nos mercados internacionais em dólares. Professor, e ontem aqui o nosso consultor Silmar Miller, ele estava falando em relação ao fechamento da Bolsa nos Estados Unidos, tudo caindo por conta aí dessa expectativa, em relação a essa recessão nos Estados Unidos. Não adianta, né? O mercado fica muito impaciente, só esperando aí e acaba derrubando, caindo aí muitas dessas commodities importantes, né, o professor?
Pois é, Simone, e não é simplesmente uma questão de ele estar esperando, estar observando, ele está reprecificando. Nós passamos um tempo muito longo operando com taxa de juros lá fora, taxas de juros muito baixas. Uma coisa é você ter lá um projeto, um investimento economicamente viável com uma taxa de juros próxima de zero, que é o que a gente teve por um bom período nas economias envolvidas, e a gente ainda tem, por exemplo, isso na zona do euro. Conforme essas taxas de juros vão subindo, ou tem expectativa de que elas vão subir, e o mercado está precificando uma alta dos juros dos Estados Unidos, algo entre 3,5% e 4% no final do ano, diversos desses projetos, dessas ações, desses investimentos, não vão se mostrar mais economicamente viáveis. Eles eram viáveis numa outra realidade. Ou seja, diante disso, dessa reprecificação, desse ambiente do dinheiro mais caro, o valor dos ativos ele está caindo. Alguns talvez não vão conseguir se levantar, então imagine ali projetos, empresas com fluxo de caixa mais frágeis, empresas, por exemplo, que prometem que não vão dar lucro explicitamente. Então, para o investidor, qual vai ser o retorno que ele vai obter com isso? Então, o mercado ele está precificando um novo cenário. Aquele ambiente de taxa de juros muito baixo, excesso de liquidez, talvez tenha ficado para trás. Ele tem que ficar para trás. Vamos torcer, apesar de todas as dores, que os bancos centrais consigam fazer esse ajuste. Porque no momento que a gente está colhendo é justamente essa inflação. E insisto, não é uma jabuticaba, não é uma exclusividade do Brasil. O mundo inteiro está passando por uma inflação bastante elevada. É verdade, não é uma jabuticaba, né? Professor Felipe Serigati, muito obrigada pela sua análise aqui hoje com a gente. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e até a próxima semana, professor. Muito obrigado, Simone. Um grande final de semana, uma ótima sexta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.